Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui de volta em mais um episódio, dessa vez o 26º, para a honra e glória do Senhor. Nós queremos aqui apresentar para vocês um casal maravilhoso que vai apresentar uma história de recomeço, de fé, de superação. Hoje a minha princesa não está aqui porque ela está trabalhando em uma outra programação, mas aqui estou para entrevistar esse casal que aceitou o convite. Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e quero também agradecer aos nossos patrocinadores que têm acreditado nesse trabalho, que têm proporcionado para que histórias como estas e outras possam fluir na mente e no coração de cada telespectador, de cada ouvinte. Porque esse programa está sendo transmitido pelo YouTube e também pelo Spotify. Eu quero agradecer a Deus, ao meu irmão Wilson, sua esposa Lúcia, essa família maravilhosa, por acreditar no nosso ministério. E eles trabalham com uma transportadora chamada Visão Transporte. Então, se você está precisando transportar a sua mudança, transportar algo da sua empresa, procure a Visão Transporte. A Design Móveis e Decorações, também na pessoa da nossa irmã Débora Verônica, também tem um orçamento muito enxuto e uma qualidade maravilhosa para te atender. Se você quiser ali decorar a sua empresa, seu escritório, sua casa, procure Débora Verônica na Design Móveis e Decorações. E também a MC Transporte, mais uma outra transportadora. Essa transportadora ela está exclusiva ali para transportar produtos da Ambev. E a nossa querida irmã da Luz também não tem medido esforço para nos ajudar. E ela agora entrou nesse time aqui do Foxcast também. E eu quero publicar e agradecer a Deus por também mais esse patrocínio também. O Dr. Marcos, da cidade de Marabá, que também apoia a consultora de empreendimento. Muito obrigado, meu querido. E a família Aranete, Rafael, Dona Neuza, Karine, todo mundo. Muito obrigado por também acreditar e ajudar com muita preciosidade o nosso programa. A Íntimos Cosméticos, na pessoa do Ezerhal e Ruth Nilce. Muito obrigado, Ezerhal e Ruth Nilce, também por vocês estarem investindo nesse programa, mesmo com as situações difíceis, mas vocês nunca me deixaram na mão. Eu louvo a Deus por isso. Também o Dr. Jairo Rocha, que é um médico da medicina integrativa, que trabalha ali na cidade de Tucumã, na cidade de Xinguara e Marabá. E trabalha online também. É um dos meus médicos, que me acompanha muito bem. E se você quiser ser acompanhado, muito bem acompanhado por um médico investigativo, né? Que vai te ajudar a encontrar a razão dessas dores, emagrecimento, enfim, procure o Dr. Jairo, eu indico, ok? E também a Hiperfarma, Daniel e a doutora Poliana também, que trabalha com as farmácias no Grupo Campelo. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Poliana, por vocês também estarem ajudando a gente. E a Renovar Recapaz. Se você quer renovar os pneus do seu caminhão, do seu trator, procure o Vasterli aqui na Renovar Recapagem. Você será bem atendido e terá também um orçamento maravilhoso. E por último, eu deixei por último para apresentar esse patrocinador, que é a Avó Tuca, que atende nos seguintes locais. Loja 1, Avenida Demar Vicente Ferreira, com a Tocantins, em frente ao Hospital Regional. Na loja 2, a Clínica da Imagem. Na loja 3, Hospital São Lucas. Loja 4, Faculdade Facite Campus 2 e loja 5, Rádio Informática. E a loja 6, Conveniência do Posto Toca da Onça, na Avenida Filadélfia. Por que eu deixei para apresentar por último? Porque é justamente esse casal que está aqui, que são proprietários da Avó Tuca. E hoje nós recebemos com muita alegria aqui nos nossos estúdios do Foxcast um casal que carrega consigo uma história de superação, de fé e de recomeço. Ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano, trabalha na área organizacional, com recrutamento pessoal, seleção e também avaliação psicológica. Conheço muito bem, é uma profissional de muita referência e tem feito um bom trabalho em Araguaína e região. E ele, por sua vez, empresário, proprietário aí da rede de lanchonetes Votuca, que por sinal
tem uns salgadinhos, um suco maravilhoso, né? Por trás dos títulos estão aqui Ilê e Rodrigo Damas, um casal que enfrentou juntos o câncer, a crise financeira e o desafio de formar um filho em medicina em meio a todo esse turbilhão. Em meio a essa dor, escolheram continuar. Em meio a essa escassez, acreditaram na provisão. E hoje vive um tempo de cura, de vitória e de restituição. Bem-vindos, doutor Ilê, bem-vindo, Rodrigo, é uma honra ter vocês aqui. Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Boa noite, graça e paz, pastor. Muito obrigada pelo convite. E é muito bom poder compartilhar, né, dos bens feitos que Deus tem feito por nós para ajudar a incentivar pessoas a acreditar Verdade. que vai dar certo. Rodrigo, vocês passaram por tempestades, doença, crise financeira, e ainda assim precisavam manter a esperança pelo filho. Você, como sacerdote, quero começar por você. Como foi tudo isso? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Foi igual o senhor falou, foi um turbilhão, né? Foi uma tempestade. Dizer que passou tudo 100%? Não. Resolvemos tudo? Não. Mas estamos trabalhando e pedindo a Deus para as coisas encaminharem e dando certo. E a gente vem com a certeza que Deus está na frente, vemos trabalhando. E Deus vem abrindo as portas, vem nos fortalecendo a cada dia. Tudo começou com a Ilê teve um problema de saúde e a gente estava em 2001, né, Ilê? Você teve o primeiro? 2002. 2002. E aí eu tinha recém-casados, né? Tínhamos casado em 2000 e em 2002 a gente tinha uma casa no setor São Miguel e a Ilê tinha um banheiro lá fora. Ela gostava de tomar banho nesse banheiro lá fora. E com isso, um dia ela foi tomar banho e esqueceu de levar a bucha. Tomou banho só com sabonete. Foi passar a mão no seio e achou um nódulo. E de lá para cá começou a nossa luta. E nós tivemos... na época não tinha tratamento no estado, a gente foi para Goiânia, ficamos um tempo longe um do outro assim, e o Rodrigo, filho muito pequeno, tinha 2 anos de idade, né? Muito trabalhoso para a gente, mas sempre com fé em Deus, que as coisas iam dar certo, e a gente nunca perdeu a esperança e nem a fé, né? E foi assim, Deus foi abrindo as portas, a gente foi trabalhando, o tratamento não era uma coisa cara, mas conseguimos muita coisa pelo SUS, que ajudou a gente bastante na época, e veio um, uma bonança, veio uma calmaria no meio desse negócio. Só que com o tempo tivemos outra recaída e a gente começou de novo. Mas assim, o pior que a gente foi em 2010, 2012, que a gente entrou, além da doença, que ela foi diagnosticada, a gente entrou numa dificuldade financeira muito grande. A empresa que a gente tinha deu uns passos errados e ficou muita coisa. Mas nunca perdemos a esperança, nunca deixamos de estar buscando as coisas de Deus. Mesmo a gente, tudo mostrando ao contrário, mas a gente estava firme nas palavras de Deus, esperando que a gente que ia melhorar. E melhorando, graças a Deus, foi uma coisa assim. No meio desse aí, o Rodrigo passou no vestibular para medicina, aí o rapaz passa em três faculdades para medicina. E aí passa lá em Mineiros, faculdade boa, cara, passa em segundo lugar lá em Mineiros. Aí como ele diz, pai, eu me matei de estudar para passar em Gurupi, que a faculdade custa metade do preço, e a minha mãe não vai deixar eu fazer a faculdade de Gurupi, porque ela cria num Deus que ia conseguir suprir a necessidade dela, de fazer do filho dela fazer faculdade do lado dela. Que como ela dizia, é os últimos 6 anos que eu tenho certeza que você vai estar do meu lado. Uau. Então, assim, e a fé dela foi que moveu a gente mesmo a isso daí.
foi uma coisa extraordinária de Deus, porque se você olhar aos olhos humanos, é impossível uma pessoa igual a gente, devendo do jeito que a gente estava devendo, vivendo do jeito que a gente estava vivendo, e ter um filho na faculdade de medicina particular. E a fé dela é uma coisa extraordinária, assim, e a nossa. E eu lembro muito bem que um dia estava até meio desesperador, eu cheguei uma noite em casa e falei assim, vou fazer uma campanha para mim poder para Deus abrir as portas dessa faculdade, porque eu não aguento não vou ver meu filho com vontade de estudar e eu não ter como fazer. E eu escolhi, pastor, na época, 3 hinos da Bíblia para mim ouvir toda a madrugada. Acordar de madrugada para ouvir, porque cantar eu sou horrível, então, pelo menos para ouvir. E assim, e eu coloquei 2 propósitos nessa campanha minha, a saúde da Ilê e a faculdade do Rodrigo. E eu faço isso até hoje. E eu acordo de madrugada, porque assim, a faculdade do Rodrigo, quando a gente conseguiu resolver a mãe dele incentivou ele a fazer o Enem novamente, melhorou bastante a nota, a gente conseguiu fiéis, a faculdade dele estava resolvida, mas a saúde dela não estava. E assim, eu continuei fazendo para agradecer a Deus por ter resolvido a faculdade do Rodrigo, hoje ele até já está formado, já fez 1 ano e meio fazendo residência, e a saúde da Ilê. E eu faço isso assim, com tanto prazer que eu acordo de madrugada, que é uma coisa que se torna natural. Eu não preciso nem do celular para despertar, é automático. Então, assim, eu falo assim, você tem fé, você crê, bota um propósito com Deus, vai que vai tudo certo. As dificuldades vão existir, não tem como não ter. Nessa jornada, qual foi o momento mais desafiador para você, para vocês? E o que manter vocês em pé? Eu acho que o mais desafiador foi justamente quando acabou o primeiro semestre da faculdade, né? Que tinha que fazer a matrícula para o segundo semestre. Porque o primeiro semestre você arruma daqui, arruma dali, você vai terminando fazendo uma coisa. Mas um desses daí, acho que foi o segundo semestre, que foi aí onde realmente... A ficha caiu. E aí a gente foi realmente onde a gente conseguiu. A gente teve amigos da gente que ligavam para a gente e falaram assim, ó, me dá um boleto da faculdade do Rodrigo que eu vou pagar esse mês para você. Meu Deus. Esse mês eu vou pagar. Ah, mas ele tem... Não, eu vou pagar integral porque o desconto fica para o próximo mês que você for usar. Uau. Uau. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a Deus e eu lembro até hoje, a gente estava numa reunião da Dona Poder, esse depoimento que eu estava fazendo essa campanha, começando a fazer, na hora que terminou a campanha, nós chegamos em casa, um amigo nosso ligou para a gente, ó, Rodrigo, Deus tocou no meu coração, eu vou pagar 1 mês de faculdade do Rodrigo, pode mandar um boleto integral para mim que eu vou pagar. Você falou a Donep? A Donep. O que é a Donep? É a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. A gente teve a oportunidade de estar presidente da Donep vários anos, né, Ilê? Fizemos um trabalho lá. É uma associação muito linda, pastor, que mexe não só com o empresário, com as pessoas. E sempre traz pessoas fazendo testemunho para poder falar do amor de Deus na vida de cada um. Porque igual o senhor está fazendo aqui, existe muitas pessoas que também têm um testemunho lindo que precisa ser ouvido, né? E muitas vezes, se você convidar a pessoa para vir aqui, ouvir ou dar um testemunho, muitas vezes ele não vem. Mas se a gente convida para ir para um jantar, a maioria vão, né? Então, essa é um trabalho muito bonito. Doutor Ilê, como foi para a senhora enfrentar o câncer? Lidar com as emoções. A senhora é uma psicóloga. E, ao mesmo tempo, cuidar da família e manter a fé viva. Como a psicóloga enfrentou isso? Vou melhorar. Como a psicologia te ajudou e até te desafiou nesse processo? Bom, pastor, assim, primeira coisa, quando eu soube do diagnóstico, eu estava até sozinha na hora. Estava só eu e Deus. Eu nem sonhava que eu ia receber aquele diagnóstico. E a hora que eu entrei no consultório, o médico, olha, senhora, aquele tumor da senhora é maligno. Aí eu lembrei do meu filho com 2 anos, meu marido aqui trabalhando, e eu pensei, meu Deus. Eu lembro que eu saí do consultório e sentei num banco do lado de fora da clínica e conversei com Deus. Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas
me ajuda a ver o meu filho homem. Eu só quero isso, que o Senhor me ajude a ver o meu filho homem. E daí eu liguei para o Rodrigo, contei para ele tudo, e eu comecei a agir. Com muita dor, mas também Então, antes de compartilhar, a senhora teve essa conversa com Deus. eu tive com Deus. E fez esse pedido. Eu fiz o pedido para Deus. Antes de contar antes de falar com ninguém. Eu sentei, não sei se o senhor conhece ali em Goiânia, tem a Fêmina. Sim. E o consultório que o médico que estava me atendendo ficava em frente àquela avenida. E na avenida tem uns pergolados, embaixo tem uns banquinhos de cimento. Sim. Eu sentei naquele banquinho de cimento, debaixo daquele pergolado. E conversei com Deus. Eu falei, Deus, eu sei que tu podes todas as coisas. Eu só te peço que me ajude a ver o meu filho homem. E aí aquilo eu ganhei uma força. Cheguei em casa, contei para minha mãe, para o meu pai, que estavam lá em Goiânia comigo. Meu pai falou, minha filha, vamos cuidar. Meu pai sempre foi um homem muito forte, de muita fé. Minha mãe também. E aí eu comecei a agir, a buscar os tratamentos, as alternativas. Como o Rodrigo falou, na época eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. E eu fui para o Araújo Jorge, que é um hospital público de Goiânia. Comecei a fazer meu tratamento lá. E foi dando tudo certo. Nós ficamos afastados 1 ano, né, Rodrigo? Porque eu tive que ficar lá 1 ano fazendo o tratamento. Teve mais isso ainda aí. É. E o meu filho veio para cá, porque ele não suportou ficar em Goiânia com 2 aninhos. Veio com a minha mãe. E eu fiquei 1 ano em Goiânia fazendo o tratamento. E fui melhorando. Fui alcançando a graça de ter a medicação fazer o efeito e eu melhorar. E graças a Deus vim. E o Rodrigo começou com a empresa e eu continuei trabalhando, né? Mas assim, eu tenho como uma premissa na minha vida o versículo João 16:33. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uau. E eu sempre trouxe isso comigo, porque eu acreditava naquilo que Jesus falava. Se você tiver bom ânimo, se você tiver fé, se você tiver persistência, você vai vencer. E eu acreditava nisso. E o Rodrigo é um companheiro, nossa, maravilhoso. Ele sempre orou, pastor. 3 horas da manhã ele acorda e ora. Amém. Todos os dias. Às vezes eu não faço isso, mas ele faz. E ele veio orando por mim, pela minha saúde, pelos negócios. A dificuldade foi muito grande quando a gente entrou com a dificuldade financeira das empresas. Porque eu já não estava com tanta força de trabalhar muito, então eu já estava trabalhando menos. E o Rodrigo com a dificuldade financeira. Aí a gente começou a ter problemas. Como Deus e Jesus promete para a gente, e a gente precisa confiar e ter fé, pastor, nós ganhamos. Eu ganhava passagem para ir para Goiânia para fazer o tratamento. Não tinha dinheiro para comprar a passagem para ir para Goiânia e fazer as quimioterapia, mas eu ganhava. Eu ganhava, amigos meus chegavam e falavam assim, ó, eu vou te dar a passagem para você e o Rodrigo. E o Rodrigo sempre foi comigo, sempre me acompanhou. Eu vou te dar a passagem, você vai com o Rodrigo fazer a quimioterapia. A gente ia os dois juntos fazer a quimioterapia, ganhando passagem. A gente ganhava dinheiro, as pessoas sempre me acolheu. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Era de aceitar as coisas. Eu achava que eu tinha que ser autossuficiente, que eu tinha que
não ocupar ninguém, né? E Deus me ensinou que a gente precisa um do outro e que é muito bom receber carinho, receber uma oferta, receber um abraço do outro. Eu aprendi isso e hoje eu valorizo isso demais. Valorizo demais. E aí, essa dificuldade financeira veio, aí chegou a época do meu filho entrar na faculdade. E eu vendo meu filho virar homem, né? Graças a Deus, é um menino maravilhoso. E quando ele foi entrar na faculdade, ele é de uma maturidade muito grande. Ele, mãe, nós não vamos conseguir. A senhora não consegue pagar essa faculdade. A gente não consegue pagar essa faculdade. Não adianta eu sonhar em cursar uma medicina, mãe. Eu vou fazer um curso que a gente dá conta de pagar. E eu lembro que eu falei para ele, filho, a mamãe vai te falar uma coisa. Aos olhos humanos, realmente, é impossível a gente conseguir pagar a sua faculdade. Mas aos olhos de Deus, para Deus, nada é impossível. Amém. E aí ele, mãe, como que nós vamos pagar, mãe? A senhora está sonhando. Eu falei, filho, ele tinha passado em Mineiros, em segundo lugar. Eu falei, você não vai. Aí ele passou em Gurupi. Ele foi até lá fazer a matrícula, mas o Rodrigo. Mas eu falei, você não vai para Gurupi também. Porque assim, a gente sabe que a vida deles ganha um caminho, tem um rumo. Então, assim, depois de formado, eles não voltam a morar com a gente mais. E ele era muito novinho, ele tinha 17 anos. E eu falava, não, ele vai ficar comigo 6 anos de faculdade. Depois disso, aí sim, ele pode cuidar da vida dele. E aí ele conseguiu, nós conseguimos. Ele fez 6 meses de faculdade. E na época, os milagres de Deus aí, vou te contar agora. Na época, tinha o crédito educativo da prefeitura. Aí, eu falei, a mamãe vai tentar o crédito educativo, filho. Ele falou, mãe, o pai da minha amiga é o melhor amigo do prefeito. O prefeito disse que não tem crédito educativo. Eu falei assim, Deus proverá. Aí ele era meio assim, sabe? Aí eu falei assim, aí quando foi no dia do meu aniversário, em março, dia 15 de março, eu tinha conseguido o crédito educativo, 60% do crédito educativo para ele na prefeitura. Meu Deus. E isso não tinha crédito educativo para ninguém. Deus abriu as portas. E Deus abriu as portas e ele conseguiu o crédito educativo na prefeitura. E aí eu falei, no dia do meu aniversário, eu dei a notícia para ele. Eu falei, filho, você conseguiu o crédito educativo. 60%. Meu Deus. Essa hora eu vi meu filho ajoelhar e orar, né, Rodrigo? Entregar para Deus e falar assim, mãe, a sua fé, eu não duvido dela. Meu Deus. E aí ele fez, aí ele começou pelo crédito educativo, já deu uma ajuda muito boa para a gente no segundo semestre. No terceiro semestre. Nós pagamos os 2 primeiros. Nós pagamos os 2 primeiros, no terceiro ele conseguiu. Aí ele veio o Enem. Eu falei, você vai fazer a prova do Enem para melhorar a sua nota, para você conseguir o FIES pelo governo federal. Ele, mãe, não tem vaga na faculdade. Eu falei, tem. Vai ter. Tinha 4 vagas na faculdade de FIES. Aí ele fez, melhorou a nota. Só tinha 3, um era dele. E ele ficou em 8º lugar. Ele ficou em 8º lugar. Ele falou, mãe, ninguém vai dizer, até chegar no 8º, mãe, eu não vou conseguir o FIES, eu não vou continuar estudando. E ele chorava e falava para mim que queria, mas que sabia que não tinha condição. Aí eu falei, filho, vai lá na faculdade, vê que documento precisa para os fiadores do FIES.
Aí ele foi, pegou a relação de documentos, eu falei, vou providenciar todos os documentos. Mãe, a senhora sonha demais. Eu falei, eu acredito em Deus, meu filho. E meu filho precisava dessa força naquele momento. E aí, quando ele foi chamando, foi passando, quando foi um dia ele foi chamado. Aí ele me falou 11 horas da manhã, mãe, me chamaram no FIES agora, lá na faculdade. Eu falei, pegue os documentos, já leve e já entrega. Aí quando ele chegou, a secretária falou assim, meu filho, mas você já estava com os documentos? Minha mãe já tinha mandado arrumar os documentos. Meu Deus. E aí ele conseguiu o FIES, conseguiu 87% do FIES. Então aí ficou, quanto à faculdade, ficou tranquilo para a gente pagar. A gente devolveu da prefeitura, né? Porque aí devolvemos o da prefeitura para desocupar a vaga para outra pessoa. Entendi. E passamos para o FIES federal e aí aí normalizou para a gente pagar a faculdade, a gente conseguiu controlar a faculdade. Já a minha saúde, não. Né? Aí vieram outros tumores, outros tratamentos, e assim, eu buscando sempre em Deus. Por quê? Porque eu não queria que nada afetasse o desenvolvimento do meu filho, o desempenho do meu filho, e que não afetasse o meu desempenho também, para que ele tivesse força e eu tivesse força para a gente continuar. Então, eu acredito muito que essa força, ela veio de Deus mesmo. Ela veio de Deus. Porque tem horas, pastor, que por mais que você tenha equilíbrio, que você tenha um controle emocional, que você sabe do que está acontecendo com você, o desânimo bate. Bate, e quando ele bate, dói, machuca. E muitas vezes eu tive esse desânimo. Só não me deixei abater. Vinha o desânimo e eu falava, Deus tem uma solução. Deus tem uma solução. Meu Deus. E Deus há 22 anos eu venho lutando contra esse câncer. Quantos anos? 22. 22 anos eu venho lutando contra esse câncer. Agora, ultimamente, foi uma metástase no pulmão. Estou fazendo o tratamento novamente. Tenho as reações. Mas estou confiante em Deus. Desde o primeiro diagnóstico, foi quantas residências? 4 residências. Já teve 4 residências. 4 residências. A senhora chegou a tirar a mama? Tirei. Como é que foi esse momento para a senhora como mulher? Muito doloroso. Mesmo porque eu não consegui fazer a reconstrução. Eu tentei fazer 3 vezes e teve rejeição as 3 vezes. Então, e aí eu desisti da reconstrução. E até hoje eu não fiz. Porque já estava ficando muito difícil para eu entender esse processo. Entendi. Aí eu preferi abrir mão e preservar a minha saúde do que ter de continuar fazendo cirurgias e mais cirurgias e não está me ajudando. Tem certas coisas que a perda nos traz algo bom. Aquela mulher que perdeu a dracma, por ela ter perdido a dracma, ela varreu a casa. Ela cuidou da casa até encontrar. Ou seja, quando você perde alguma coisa, você volta a fazer coisas que você não fazia. Então a perca não é ruim. Não é ruim. É algo que Deus proporciona para a gente. Então, a pessoa que não consegue entender, aceitar uma ruptura, uma perda, ela não entendeu o Evangelho ainda. Porque nem tudo é vitória do nosso ponto de vista. Não existem as perdas para nos aprimorar e nos aperfeiçoar. E Deus me fez entender isso.
né? Sofri muito, não vou negar, porque realmente para a mulher é muito difícil, né? Você praticamente ser mutilada, né? E eu ainda era jovem, não era tão, né? Para poder não estar ligando para uma vaidade, eu tinha uma vaidade. Sim, sim. Aí é como você falou, a gente perde a vaidade É. e ganha um aprendizado emocional muito forte, que nos fortalece. Então, assim, eu aprendi muito. Como eu te falei, estou na luta ainda. Tem 22 anos. Mas eu creio. Eu creio que Deus tem propósito na minha vida. O que eu posso falar do bem que Deus fez na minha vida, eu falo para todas as pessoas. Muita gente passou a acreditar em Deus, passou a buscar esse Deus diante do que eu falei, do que eu vivi. Eu não falei algo que alguém me contou, que alguém viveu. Eu vivi. Eu vi os milagres de Deus na minha vida acontecendo. Pastor, é milagre. Uhum. É milagre em cima de milagre. E estou vivendo milagres. Tá entendendo? Porque hoje eu tenho um plano de saúde, eu trabalho, eu tenho um plano de saúde, mas o meu plano de saúde está totalmente comprometido. Então, eu venho fazendo o meu tratamento através de milagres. Então, assim, eu ganho, eu pago, eu ganho consulta, eu ganho medicação. E Deus nunca deixou faltar nada para mim. É isso que vem confirmar aquela fala de Jesus. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele quer que a gente tenha fé e perseverança para vencer o mundo. Que a gente acredite para vencer. E é por isso que eu sempre trago esse versículo de João 16, 33. Uhum. E a parte que toca o meu coração é: tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tem muitas pessoas hoje que falam para mim: eu não sei como que você fica sorrindo, fica alegre, conversando, passando ânimo para as pessoas. Eu falo assim: gente, é o que Jesus quer de nós, é que a gente encoraje as pessoas. Não é que a gente fique com medo. A gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente dor, mas a gente tem que vencer. Para vencer as aflições. Nós temos visto aí, testemunhado um grande índice, né? De muito tempo para cá, um aumento ainda, ultimamente, de câncer, né? Na mama. Muitas mulheres acometidas desse mal. O que a senhora falaria para essas mulheres que hoje estão vivendo esse drama? A senhora teve alguma experiência com alguém onde a senhora pôde confortar uma pessoa? Baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5, que diz o seguinte: a mesma consolação com que tu foste consolado, tu vai consolar outros. E hoje a senhora é uma matéria-prima, porque o milagre para acontecer precisa da matéria-prima, e a matéria-prima somos nós. Pastor, já tem muitas pessoas que, graças a Deus, eu pude compartilhar a minha história com elas e elas acreditarem e melhorarem o processo delas também. Uhum. Tem várias pessoas aqui em Araguaína. Tem pessoas aqui que não queriam fazer o tratamento, que acreditavam que já estavam com a sentença de morte decretada, o atestado de óbito assinado, e não queria mexer, não queria fazer o tratamento, não queria cuidar, porque achava que não valia a pena, né?
E eu tive a oportunidade de ir ao encontro dessas pessoas, conversar com elas, explicar para elas, contar o meu caso para elas, e elas agirem, fazerem o tratamento e estão aí vivas. Né? Encontro com elas aí direto aí na cidade. Nossa, elas são muito felizes. Nossa, eu achava que eu ia morrer com 3 meses, com 1 ano. Já tem 5 anos que eu estou fazendo tratamento, já tem 8 anos que eu estou fazendo tratamento. Então, assim, isso me deixa feliz quando eu posso tocar uma pessoa e fazer com que ela acredite e ela lute pela cura, pela busca dela. Nós temos amigas em comum que estão sendo diagnosticadas e que a gente está conversando, que a gente está explicando, para ter fé, para buscar, para acreditar e para fazer o tratamento. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Deixar de viver a tristeza, a angústia, a aflição e procurar o propósito de Deus para a vida dela, para ela poder melhorar o emocional, o físico, para ela superar todas as dificuldades que ela tem passado. Porque você enfrentar um câncer não é brincadeira. Não é. Aquela conversa que a senhora teve com Deus lá no início, a senhora voltou a conversar com ele novamente sobre isso? Voltei, converso com ele e agradeço todos os dias. Por quê? Porque realmente eu vi meu filho homem, né? Chegou a fazer outro pedido? Pedi para ver meus netos agora. Então, assim, só que essa conversa que eu tive com Deus foi um agradecimento para ele. Amém. Agradeci muito a Deus porque eu tive a oportunidade de ver o meu filho homem. Meu filho formou, é um homem, né? Ele está no 2º ano de residência. Então, assim, graças a Deus. Casou? Casou, graças a Deus. Minha nora é linda, maravilhosa. E nós tivemos a oportunidade de fazer tudo por ele, porque ele é um menino que também nos dá muita satisfação, muita alegria. E ele tem um carinho muito grande por nós, cuida muito bem de nós. Hoje ele está trabalhando, é um menino muito respeitado, muito respeitador. E é um homem, pastor. É um homem. Do jeito que eu pedi a Deus, Deus me deu. Um homem. É um cara que leva a profissão dele, o tudo que ele dá vida, ele leva muito a sério. Muito a sério as Muito coisas sério. dele. Os trem dele é muito... Rodrigo, e enquanto a Ilê enfrentava essa luta, e enfrenta até hoje, né? Você estava, naquela época, lidando com uma quebra financeira, né? Eu lembro que você era bem reconhecido na cidade, você trabalhava com hortifruti, né? E você era destaque na cidade e de repente você enfrentou essa quebra. Você ficou bem ruim. Eu lembro que amigos, eu lembro de uma cena uma vez onde um amigo comprou umas canetas para você vender. Teve algo nesse sentido? Foi umas, né? umas pilhas, umas lâmpadas. Umas lâmpadas, pilhas, não era caneta não. Isso. Eu achei aquilo interessante, você enfrentou isso. Eu lembro que você deve ter passado maus bocados, sozinho, entendeu? E como foi para você segurar essa barra emocionalmente, entendeu? E de onde veio a força para você continuar sonhando, ao ponto de hoje ser proprietário de uma rede de lanchonete? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Sim, pastor, aconteceu, mas eu nunca parei, né, de trabalhar. Eu sempre tive o foco que Deus ia abrir a porta para mim novamente, mas eu não fiquei sentado esperando que a porta chegasse. Eu sempre fui atrás.
quando eu até cheguei a falar para ele, quando eu fechei a empresa, que não deu mais para me trabalhar, eu comecei a comprar as coisas e vender na rua. Comprava, tinha uma promoção lá no Atacadão, eu ia lá comprar uma promoção e vendia para os amigos meus, que já eram amigos meus, e iam me comprar de todo jeito. Então, assim, e ganhava uma coisa. E ainda cheguei um dia e falei para ele, hoje eu estou ganhando mais do que eu ganhava quando eu tinha empresa. Então, assim, hoje eu vejo o dinheiro na minha mão. Eu não tenho fornecedor para pagar, eu compro à vista e pago à vista, não tenho esse problema. E foi assim, uns anos. E um dia eu estava lá em casa, num domingo, Foi a, quando eu recebi o segundo diagnóstico, né? eu estava lá em casa num domingo, uma amiga da Ilê chegou lá e falou assim, ele foi visitar a Ilê e a mãe dela, chamar a mãe da Ilê para ir na missa, que tinha uma missa na casa atrás, a gente mora ali perto, a moça foi lá chamar. Aí só que não estava ninguém, só estava eu em casa. Aí eu abri o portão, ela entrou, a gente conversou, ela falou assim, Rodrigo, por que você não me aluga a minha lanchonete? Eu tenho um ponto na lanchonete ali, tô querendo, o pessoal que está lá não está dando certo, eu tô querendo alugar. Aí eu falei assim, vou lá olhar, né? E nem fui também, né, no primeiro dia. Passei 2 dias, 3 dias, não fui. Ela me ligou, você não vai vir olhar o negócio, não? Eu falei assim, vou passar aí. Vou passar aí e vou dar uma olhada. Aí, Todo despretensioso, né? tudo sem pretensão nenhuma. Aí eu peguei e fui lá, olhei, gostei do negócio, falei assim, aqui dá pra mim fazer. Mas eu ainda fiz um negócio pensando assim, vou pegar essa lanchonete, com o dinheiro dessa lanchonete vou comprar um carro para ir ler. Vou pagar o carro da Ilê com o dinheiro dessa lanchonete. E vou continuar fazendo minhas coisas, minhas vendas, minhas coisas, porque eu sempre gostei foi disso, né? De andar. Aí, só que o negócio pegou uma proporção bem maior que eu tive que deixar os outros e ficar só lá. E assim, com isso foi a gente abriu outros e tal. E a gente vai chegando no nível de entendimento que Deus deu pra gente, que aquele era o lugar que queria que a gente ficasse mais quieto um pouco. Né? Que inclusive quando eu peguei a lanchonete, eu tinha uma parceria com o rapaz das verduras, que aí eu veio um irmão dele para a primeira coisa que o irmão dele fez foi me tirar da parceria. Só que Deus já tinha preparado outra coisa para mim não ficar de novo sem ter o que fazer. Então, aí eu entendi que realmente aquilo lá era para me deixar quieto. E assim, graças a Deus, vem fluindo as coisas. Coisas que Deus coloca na vida da gente que a gente nem imaginava. O tem mais sem pretensão do mundo para mim até hoje foi esse, dessa lanchonete. Surpresa, né? Foi surpresa, foi assim. Eu assim, será que eu dou conta de ficar atrás do balcão o dia todo, atendendo alguém? Eu acredito muito naquela frase que para onde Deus aponta, ele paga a conta, né? Verdade. E o que você falaria para hoje os empresários que estão debaixo de uma situação como essa? Aperto, crise, entendeu? O que você falaria para essas pessoas não desistirem, inclusive da vida? E assim, se você pegar minha história mesmo, assim, o meu entendimento, eu fiquei devendo tanto que eu tinha até vergonha de sair na rua muitas vezes. Então assim, mas só que eu tinha vergonha, mas eu saía. Eu olhava as pessoas, eu atendia quem me ligava. Ô, Rodrigo, você está me devendo? Eu atendia, não tenho condição de te pagar agora, mas eu vou te pagar. Espera que eu vou te pagar. Teve gente que entendeu? Tem gente que vai te entender, tem gente que não vai. E você fique firme, trabalhando, porque o negócio é roda. Ele pode dar uma rodada e você tá para cima de novo. E assim, você tem que ter fé em Deus, muita fé, e trabalho. Você tem que ter trabalho e disciplina no que você está fazendo. Muito trabalho e muita disciplina. Você está com dificuldade, vamos ver onde é que está a dificuldade. Muitas vezes você tem alguma coisa que está te pegando seu dinheiro que você não está nem vendo. O simples está te tomando o dinheiro. Então você tem que ter fé em Deus e foco no negócio. E não desistir. Talvez não seja esse negócio, não seja vender essa caneca, seja seu negócio, mas seja vender esse papel. Entendi. Então você tem que ter a mente aberta para poder mudar a sua vida. Nós os homens passamos por um corredor, né? Onde de um lado são tentações, de outro lado são provações. E eu vejo o seguinte, você como um empresário da cidade, bem sucedido, com a vida tranquila, de repente desmorona tudo. Quebra financeiramente, a esposa adoece. O filho querendo formar. O filho querendo formar na faculdade mais cara. Entendeu? E nenhum desses sonhos foram abortados. Eu lembro de Pedro, o apóstolo Pedro. Quando ele estava naquela prisão, lá em Atos capítulo 12, ele estava sendo sentenciado que ia morrer no outro dia.
E o que ele estava fazendo à noite? Orando. Dormindo. Dormindo. Dormindo, descansando. Como a senhora disse assim, confiando, descansando. A igreja estava orando na A casa, igreja que estava orando. mas ele estava descansando, dormindo. E alguém podia ter questionado Pedro. Por quê? Qual questionou a senhora? Por que essa tranquilidade? Por que esse sorriso? E a resposta dele é o seguinte, não, porque eu aprendi isso lá atrás com o mestre. Eu estava dentro daquele barco quando teve uma tempestade. E ele estava dormindo no meio da tempestade. Ele fez aquilo ali para nos ensinar, então hoje eu aprendi a lição. Eu estou no meio da tempestade, eu estou dormindo. Então eu vi você dormindo, Rodrigo. Descansando no Senhor. Não dormir no sentido de esperar as coisas caírem do céu, mas no sentido de confiar no Senhor. E as coisas veio para você. Então essa é a mensagem que muitos precisam ouvir ela, de um empresário que superou com a força do seu trabalho, com a força da sua fé. Hoje a esposa está aqui lutando e nós estamos falando, né, de uma pessoa que foi curada totalmente do câncer. Está ainda em tratamento. Mas olha a fé, olha a postura. Né? Agora o filho se formou. Rodrigo, né, doutor Ivan? Rodrigo Filho. Passou para a medicina. Em meio a tudo isso, vocês enfrentaram dificuldades para sustentá-los até a formatura. Agora que ele está formado, está casado, vamos olhar um pouco para trás. O que tudo isso ensinou a vocês como família? Por favor. Eu acho que ensinou a união e a crença em Deus, porque assim, e que você confiar em Deus e orar e pedir, e Deus vai te recompensar. A gente fez esforços tão grandes para formar o Rodrigo, que o dia que da formatura dele, que ele honrou a gente, o esforço que a gente teve. O cara formou com 94,11 de média em medicina. Foi o melhor aluno da sala. Então, assim, você vê que o cara honrou o que você fez. Ali foi a gratidão, ali foi o êxito da gente. A gente chegou assim, falou assim, pô, nós chegamos no auge do negócio. Valeu a aqui. pena. Valeu a pena. A gente estava no caminho certo com ele. Então, assim, não foi um acaso que a gente, o menino se formou, não, realmente ele honrou não o que foi a gente só um fez. esforço físico, Não. monetário, foi o propósito de Deus. O propósito de Deus. E teve o esforço dele também. Então a gente viu que realmente o caminho era esse, a união da gente, que lá em casa, a gente tem brigas com todo mundo, todo casal briga. Dizer que não briga está errado, é mentira. É verdade. É mentira, assim, brigas tem, mas a gente sempre teve união. Sempre teve união em casa, a gente... Datas comemorativas em casa, com o maior aperto do mundo, a gente sempre teve em casa. Porque para poder mostrar que tem família, que tem... Assim. Ontem eu estive em Palmas, dia do namorado, eu já comprei o presente da igreja, entreguei para ela. Dia dos Dia dos namorados. namorados. Então, assim, a gente comemora as datas. Então, assim, é a família, a gente comemora a família que a gente tem. Não tem aniversário de casamento, aniversário, tudo a gente comemora. Porque, assim, a gente quer ter a família. E passamos isso para ele. Para o filho, que ele vê nos pais, que assim, não, meu pai comemora com a minha mãe o aniversário de casamento até hoje. Então por que eu não vou comemorar o meu? E Então, você, assim, Ilê? O que você diz? Pastor, o amor. O amor. O amor, a fé em Deus, o ânimo, a coragem, porque, como o Rodrigo está falando, lá em casa nós somos muito assim. A gente discute, mas também nunca tivemos uma briga mesmo assim, não. Só uma discussãozinha boba, né? Desentendimentos. É. Por conta de Mas, visão, né? mas assim, a gente tem muito amor um pelo outro e o respeito. O respeito, vocês nunca se desrespeitaram. E o respeito, até pelo assim, nós temos respeito um pelo outro e pelo nosso filho também. E os filhos hoje, o que é que eles precisam? Eles precisam de sentir segurança, de ter uma conexão com os pais. Para que eles tenham uma confiança de que ali tem o amor, ali tem uma base,
que ele pode dar os passos dele, que ele sabe aonde ele vai, onde ele tem suporte. E os pais é quem tem que passar essa confiança, essa segurança e essa conexão para o filho. Poxa vida. E com isso, o filho fica fortalecido. Hoje ele está lá em São Luís. Ele mora em São Luís hoje. E tudo que ele vai fazer, ele já estudou, já sabe o que ele quer fazer e tudo, mas antes de ele tomar a decisão, ele ligou para mim ou para o pai dele. Mãe, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso e isso. O que a senhora acha? Né? Não é que ele vai tomar a decisão, ele já tomou a decisão dele, mas ele quer ouvir a nossa opinião do que a gente acha. Então, assim, eu acredito que para haver essa superação, para haver esse encontro, para haver essa alegria, Esse recomeço. esse recomeço, tem que ter muito amor, muita fé em Deus, muita conexão com as pessoas da família. Conexão de verdade, de ver o outro, de observar o outro. Às vezes o Rodrigo chega e eu falo, ei, o que aconteceu hoje? Né? Ele fala, por que não? Porque você está assim. Quer dizer, ele viu que eu vi que ele está diferente. Que as pessoas precisam aprender a enxergar um ao outro. O sofrimento humaniza, né? Humaniza. E isso, pastor, está faltando para toda a família. Infelizmente, as pessoas, devido à correria do dia a dia, não sei o que está acontecendo, as pessoas acabam perdendo um pouco dessa conexão, né? E eu sempre bato na tecla, gente, tenha conexão, conexão com Deus, conexão com você, conexão com a pessoa que está do seu lado, conexão com as pessoas que você está trabalhando, você como pastor, conexão com as suas ovelhas, que estão precisando muito desse olhar de ver a pessoa. Coisa simples, não é nada muito caro, Sobrenatural. nada sobrenatural. Olhar, quantas Contato, relacionamento. Quantas vezes você olha para uma pessoa assim e fala assim, tá tudo bem? Só você olhar para ela, olhar no olho dela e falar, tá tudo bem? Ela já se sente, olha, né? Então, isso é que, que vai engrandecer a humanidade, é que traz essa prosperidade, é que traz essa união, esse engajamento com as pessoas. Eu trouxe aqui esses dias o pastor Elzimar, psicanalista, e eu fiz a pergunta para ele, qual era a forma mais prática de você tratar alguém? Ele falou, olha, não precisa você ter a formação de nada, mas tem 3 coisas básicas: o abraço, o sorriso e ouvir. É exatamente isso que a senhora está falando, né? É isso que eu acabei de te falar. É o amor, É. é o olhar, é o sentir, é o perguntar. E o Rodriguinho, ele viu isso na senhora, em vocês, porque os pais, a senhora acabou de dizer isso aí, até em outras palavras, mas os pais têm a função de trazer destino, né, para os filhos. Limites, segurança e direção. Direção. Então, a Bíblia diz que os filhos são como flechas que está na aljava para ser lançados. Então, você só tem um filho. Só uma flecha que estava na aljava. Então, quando os pais pegam essa flecha da aljava e colocam no arco, começou o processo, né, de envio. Porque quem envia a flecha não é a flecha, é o arqueiro. Então o pai tira essa flecha, coloca no arco e aí ele puxa. Aí é onde muitos questionam Deus. Por que não acontece logo? Por que a gente não faz logo? Calma. O meu filho, por exemplo, ele passou
para a faculdade de Direito, em várias faculdades do país. Mas eu não permiti que ele fosse, que ele não estava pronto. Você vai fazer aqui. E aqui ele passou nas duas, em primeiro lugar. Ele falou assim, pai, vamos escolher? Vamos. Nós escolhemos uma. E ele fez. Falou, no dia que você terminar, você pode escolher a cidade que você quiser para morar. Com 6 meses ele falou, pai, estou formado, vamos escolher. Eu escolhi Brasília. Então vamos lá alugar o apartamento. Então, naquele momento, Você soltou soltei a flecha. a flecha. E quanto mais você puxa aqui, mais pressão vai dar, mais longe a flecha vai. E vocês souberam puxar bem a flecha do Rodrigo. E soltou. E ele vai longe. Ele nasceu pronto, esse rapaz. Vai trazer muitas alegrias, vai gerar netos. E você vai ver. Em nome de Jesus, pastor. Agradecer a Agora uma Deus. pergunta bônus aqui, para a gente fechar. Se vocês pudessem deixar uma mensagem aqui, uma palavra para quem está vivendo um tempo de dor, de escassez ou de incerteza, qual seria? Que conselho ou esperança vocês gostariam de entregar a essas pessoas agora, hoje? Acho que sim, confiança no que você sabe fazer, paciência para poder esperar chegar o resultado. Ele não vai chegar do dia para a noite. E então você tem que ter paciência para chegar ao resultado e muita fé em Deus, sabendo que você tem que fazer a sua parte. Deus é Deus acima de todas as coisas, mas você tem que ir à luta. Você tem que buscar a sua onde você quer chegar. Não vai cair do céu, mas vai chegar na sua mão. Desde que você tenha a firmeza, tenha a fé e tenha atitudes. Mas lembrando sempre, paciência não acontece do dia para a noite. Bom, obrigado, Rodrigo. Doutor Eli. O que eu diria para as pessoas hoje? Você Primeira, pode olhar naquela câmera aqui. tá. O que acontece? A primeira coisa que é muito importante para a gente conseguir sair dessa zona de tribulação para poder encontrar um meio. É você fazer uma autoanálise com você, né? Como que eu estou agindo? Como que está o meu sentimento nesse momento? Entenda isso. Se respeite, né? Primeiro, porque se você acha que você está numa condição de não conseguir, você dê um tempo para você entender os seus sentimentos. Agora, gente, nunca desista. Nunca desista. Tenha fé e acredite. A solução chega. A solução chega. Uau. Pode ter certeza, Deus não desampara ninguém. Eu sou prova viva disso, que eu tenho 22 anos que eu luto contra câncer, eu venho lutando, fazendo tratamento, e eu não desisti, e não vou desistir, né? Então, assim, eu acredito que eu vou ter muito tempo ainda. Agora eu vou ver meus netos. Já vi meu filho homem, eu quero ver meus netos agora, né? A Bíblia diz que Deus nos ouve, nos atende muito mais daquilo que a gente pede ou imagina. Então Deus tem um propósito com a senhora. Tem. E eu tenho certeza, porque aquele dia eu tive a certeza que ele me ouviu, a hora que eu pedi para ele. Com certeza. Ele me ouviu. Gente, hoje eu fui pastoreado por vocês. Hoje eu pude aprender um pouco mais com vocês. Eu pude captar, doutor Iler, da senhora, algo que eu sabia que a senhora tinha, mas eu não sabia que estava tão intenso e profundo nisso. Eu captei um nível de fé. A senhora é uma mulher de fé. Uma mulher que não mediu esforços para entrar nessa briga contra o câncer. Perdendo família, perdendo muitas coisas,
mas nunca deixou de ter o brilho de Deus na sua vida e de ajudar as pessoas. Continue alimentando a fé das pessoas. O nosso trabalho é ativar a fé das pessoas. A fé das pessoas. Então continue fazendo isso com o seu trabalho e agora com a sua vida. Porque a senhora, como uma psicóloga, a senhora ouvia mais. Ouvia mais. O psicólogo, ele ouve muito. E às vezes ele está até com a solução ali, mas ele não pode às vezes passar. Ele tem que levar a pessoa a pensar e a descobrir. Mas com essa experiência que a senhora tem vivido, é tudo que a senhora tem ensinado na pele. E você, Rodrigo, eu pude captar a resiliência, a coragem de um homem que não deixou fraquejar. Como Jó. Como Jó. Eu vejo Jó na sua vida, né? A própria esposa disse para Jó: você é louco? Perdeu tudo? E Jó disse: não, eu sei que meu Redentor vive, né? Eu sei que meu Redentor vive. Então, assim, você preferiu viver, você preferiu recomeçar, você fez de tudo para formar o seu filho e também está ajudando a sua esposa. Você está de parabéns como um homem de Deus, como um empresário, como um pai. E não tem como, Rodriguinho, não ter vocês como referência. O seu melhor amigo hoje é o seu filho. Verdade. E o melhor amigo dele é você. Então, vocês se completam. Eu te parabenizo, te admiro. Também por uma outra característica sua: fidelidade. Você é um homem fiel. E eu tenho um testemunho disso, como seu pastor. Porque você pode ter quebrado financeiramente numa empresa, mas você não quebrou de forma próspera no mundo espiritual. Amém. Você continua próspero, porque a diferença de riqueza e prosperidade, que riqueza, você tem muito, prosperidade você tem sempre. Então nunca faltou a farinha na tua panela e o azeite na tua botija, porque você sempre foi um homem fiel a Deus e sério. Então parabéns a vocês dois. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado novamente dessa dor, dessa história, e que tem um final feliz, com certeza, porque o avião ele só decola no final da pista. E você não decolou Não chegamos ainda. lá na Não, pista. não. Então tem muito chão ainda para percorrer, e nós vamos voltar aqui quando o diagnóstico estiver zerado. Zerado. O Em neto nome já de tiver Jesus. Quando, chegado. né? Talvez não demore isso tudo, não. Entendeu? Que não sei se o Rodriguinho vai ter neto agora, mas assim, tudo está no plano de Deus. Mas eu gostaria de quebrar aqui um pouco o protocolo e fazer uma oração Amém, por pastor. vocês. Amém. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, comovido, mas ao mesmo tempo encorajados de ver tanta luta, de tanto sofrimento, e que ainda não terminou essa luta, esse sofrimento. E a gente vê e contempla um casal feliz, sorridente, um casal que está celebrando a vida, que está otimizando o tempo, que estão entregando flores enquanto vida. Eu louvo a Deus por essa resiliência, por essa fé e por essa fidelidade, por esse amor que eles estão vivendo. Eu, nesse momento, eu levanto as minhas mãos e eu peço que o Senhor a cure totalmente. Assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor curou o Jura, assim como o Senhor curou aquela mulher lá de Inhumas, assim como o Senhor curou essa mulher aqui na igreja semana passada de um câncer na mama, eu peço que o Senhor cure a irmã Inlê agora, no nome de Jesus. Chega de tanto sofrimento. Pai, em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra de outra forma. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
cesse, ó Pai, essa metástase, esse câncer. Eu peço a cura desse câncer na vida da tua serva. Amém, Jesus. No nome de Jesus. Obrigado pela vida do Rodrigo. Obrigado por eles estarem sempre sendo fiéis ao reino e às pessoas. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Quero agradecer, Rodrigo e Ibê, por vocês também serem um dos nossos patrocinadores. Eu também passo por essa luta hoje, formando a Vitória Medicina, e somente o salário da igreja não é o suficiente, porque só para a faculdade é R$10.000 por mês. E vocês entraram nessa luta para nos ajudar. É desse patrocínio do podcast que eu pago a faculdade dela. Então, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Pela Votuca, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, estamos terminando por aqui mais um episódio, o 26º. Quero agradecer a Visão Transporte, a Design Móveis e Decorações, a MC Transporte, Marco Construtor e Empreendimento, Aranete Telecom, Íntimos Cosmético, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar Recapage e a Votuca. Muito obrigado por vocês serem essa bênção, esse canal de bênção na vida das pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Voltamos no próximo episódio. Amém. Amém.